Fala pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria, sou Paulinho Ramal. Estou criando esse canal aqui. Nesse vídeo vou falar a minha volta à Igreja Católica. Eu nunca fui para outra religião, porém eu fiquei um bom tempo afastado das missas, da igreja. Fiquei 15 anos, mais ou menos, para mais, sem comungar, sem me confessar, seguindo uma vida desregrada e sabendo o que é pecado, continuando. E eu queria estar contando aqui, eu considero que eu tive três fases, né? Na igreja, assim, três fases na vida, que foi eu criança, eu frequentava missa, eu gostava de ir. Até meus 14 anos mais ou menos eu quis ser padre. Eu falava, terminei na sétima série, não vou lembrar a minha idade, mas acho que eu tinha meus 14. Eu queria ser padre, eu era firme na igreja, eu gostava de ir às missas, tudo. Participava perfeitamente, fui coroinha, ajudava bastante. Então eu tenho a primeira comunhão, tenho perseverança, crisma. Então todos os sacramentos que a igreja exige eu tenho. E chegou uma idade que eu me afastei. Assim, comecei a chegar uma idade ali dos 15 para frente, 16 anos. Eu comecei a dar uma afastada. Um período que eu comecei a sair bastante, sair com os amigos. E isso começou a me afastar muito de Deus. Então eu lembro um ponto que era carnaval, tinha o retiro de carnaval na paróquia que eu frequentava, que é a paróquia São Pio X em Botucatu. Sempre tinha o retiro de carnaval, sempre gostei de ir. Teve um ano que, tipo assim, eu não curtia, que não via a hora de acabar para poder sair, que a minha mãe falou para mim assim, que eu ia poder sair depois que eu participasse do retiro. E eu fiquei ali, tipo, perdi toda a graça ali do retiro, sabe? Eu não participei direito, na ansiedade, naquela vontade de sair. Então eu cheguei num ponto assim que eu comecei a participar da missa, meio que como posso dizer, um combinado, fugiu a palavra, um acordo, né? Minha mãe falava, você pode sair, porém você tem que ir na missa, porém você tem que dependendo da atividade que tinha na igreja, um evento, alguma coisa, eu primeiro tinha que ir. Vamos supor, eu lembro também uma época de Pentecostes, tive que ir, ia ter a tarde de Pentecostes na igreja, eu tive que ir primeiro para depois eu querer sair, e isso me incomodava. E isso quando a minha mãe tinha o controle ainda sobre minhas atitudes, minhas coisas. Chegou uma época que ela já não tinha mais esse controle, então já faltava da missa, não ia mesmo, ia direto para os rolês que eu fazia e tal. Sempre gostei de pagode, então já ia direto para os pagodes e já não tinha mais aquela preocupação de fazer esse tratado. Eu vou pro pagode, mas primeiro vou pra missa. Não, já pegava e ia direto pro pagode, pro rolê, o que tinha para fazer eu ia sem me preocupar em ir pra missa. E assim, minha mãe ela chegou a um ponto que ela obrigava muito, muito. Era uma obrigação, não era um desejo meu, era uma obrigação. E aquilo me incomodava, porque assim, não queria ir, eu ia obrigado. Quando eu ia, eu já não prestava atenção, ia assim, só o corpo, a alma, o pensamento estava em outro lugar. E também fatos assim, às vezes ela obrigava às vezes eu me confessar, eu até me confessava, mas eu voltava a pecar tal, e assim, pecados graves que afasta a gente da comunhão. E assim, e o que acontecia? Às vezes tinha mutirão, fala mutirão, não sei se aí vocês conhecem, como vocês conhecem, tinha mutirão de confissão, então vinha vários padres na igreja ali, vamos supor, na paróquia São Pio X, vinham vários padres, a gente se confessava. Isso acontecia na quarta-feira, um exemplo, ou na quinta. Aí na missa do domingo, eu já não estava mais com a graça da comunhão,
E às vezes eu já comunguei, assim, um pecado gravíssimo. Eu comungava só para minha mãe ver que eu estava comungando. Porque o que eu ia falar para ela depois? Ela ia perguntar o porquê que eu não entrei na fila da comunhão. Então eu acabava comungando para não precisar, tipo, falar, que você pecou, que te afastou. Que foi? Que entendeu? Ela questionar isso. Minha mãe sempre foi muito rígida, né? Na parte, assim, para mim, para muitos vai achar exagero. Nossa, mãe rígida e tal. Até um certo ponto, foi bom. Tem pontos que me atrapalhou, porque pontos assim, já aconteceu de eu querer ir na missa e eu sou muito reservado. Eu não gosto de ficar anunciando. Vou na missa, pai. Não, eu sou reservado, então eu chegava a me arrumar pra ir pra missa, tava me arrumando e a minha mãe, ela vinha e dava no meio, tipo assim, não vai na missa de novo. Tá preferindo ir pro pagode do que procurar Jesus, sabe, umas coisas assim, sabendo que eu tava me arrumando para ir pra missa. E aquilo me incomodava muito, que eu fazia justamente o que ela falou. Aí a roupa que eu estava usando para ir pra missa, eu convertia pro rolê. Falei, já tá enchendo o saco mesmo, vou pro rolê. Então fui anos e anos levando a vida assim. Aí estamos em 2025 ainda. Esse vídeo eu vou subir, estou começando o canal agora. E assim, aí foi anos e assim, eu sempre fui católico, nunca mudei de religião. Nunca procurei, nunca me sentir bem. Já participei de cultos, amigos, vamos lá no culto, tal. Eu até ia, mas nunca me senti confortável num culto. Nunca gostei. Sempre gostei da igreja católica, da doutrina católica, da fé católica. E assim, eu sempre quis trazer, uma época eu sempre quis, por mais que eu não ia na igreja, assim, eu defendia minha fé católica, eu sempre quis expor que eu era católico e tal, nunca tive vergonha disso, sempre gostei. E assim, começou a chegar uns pontos, eu bebia muito, nossa, quando eu saí eu bebia muito. Vai fazer 5 anos que eu não bebo mais nada de álcool, nada. Hoje assim, eu trabalho, eu sou personal, eu trabalho na paróquia São Pio X ainda, com um projeto com a terceira idade. Eu faço exercício funcional para a terceira idade e dou aula para criança também. Eu faço atletismo, eu dou aula de atletismo para as crianças. Inclusive, um dos polos das minhas aulas de atletismo é na igreja São Pio X, que tem um projeto com as crianças lá. O porquê estou trazendo isso, que foi um dos pontos importantes para eu parar de beber. Mas assim, por mais faz 4 anos que eu estou nesse projeto. Mesmo sendo na igreja, eu não ia. Eu já cheguei a ir a missas, assim, tem missas de quarta-feira, já cheguei a ir umas ou outras, mas nunca me aprofundei de pegar firme. E nos últimos dias, agora vai fazer 1 mês e pouco, que eu me senti tocado de voltar para a fé, para a igreja, de fazer tudo certinho, de fazer justamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, aquilo que eu tento expor. Às vezes eu via às vezes eu via uma postagem bonita lá de católico e ela postava no meu perfil, no Instagram, para mostrar que eu era católico. Mas não basta a gente só se mostrar na internet, a gente tem que ser católico também, na casa, no dia a dia, nos pensamentos, no que eu vou proferir, as palavras que eu vou disserir, meus pensamentos com próximos, né, os desejos, às vezes que eles... Você vê uma notícia ali, você deseja uma notícia terrível, você acaba desejando mal para aquela pessoa. Você pega raiva, né? Vamos dizer assim, coisas que não condiz, né, com a igreja católica. E assim, e através de uma brincadeira eu conheci uma pessoa, que é o Silas. Acabou a memória do celular, mas já deu um jeito aqui, voltando. Eu fui numa barbearia que eu sempre frequento, corto o cabelo lá,
E através de uma brincadeira eu conheci uma pessoa, que é o Silas. Ele é gestor financeiro. E embaixo a barbearia, na parte de cima eles alugam várias salinhas, tal, e lá tem vários tipos de comércios, não sei se é assim que fala. Aí eles falaram, sobe lá em cima, lá o Silas tá lá, zoa ele que você quer, porque eu sou atleta, né, como eu já falei, que você ganha bem, que você quer fazer uma gestão financeira, e nós estava criando uma história lá, tal, e eu falei assim, cara, eu preciso realmente de gestão financeira, né, minha vida financeira, graças a Deus, pelo dom que Deus me deu como professor personal, tal, deslanchou, né? Foi pra frente e eu tô precisando realmente. Eu subi lá já no intuito, era pra ser uma zoeira. Eu mentalizei, eu raciocinei direito, falei, não, eu preciso ver essa questão financeira. E papo vai e tal, cheguei lá, conheci o Silas, papo vai, papo vem, ele foi me orientando, a gente conversando, e esse dia eu falei pros meninos da barbearia, bora almoçar, eu pago o almoço aí, a gente vai almoçar, né? Aí eles topou tudo e tal, não sei o que, e o Silas foi com a gente. Aí conversando e tal, eu falei sobre... Não, um amigo meu, o Leandro, falou assim... a mãe do Paulinho é católica, bem católica, falou pro Silas, né? Eu falei, tal, eu também. Eu peguei e expliquei tudo isso que eu já trouxe aqui pra vocês anteriormente, porque ele ser padre, etc, tal. E eu lembro que, resumindo, ele pegou e falou assim, que ele faz parte de uma comunidade, ele frequenta a missa, tudo, e de toda quarta-feira tinha uma comunidade católica. Só que eu fiquei com medo, né? Ele convidou pra ir. Vai lá qualquer dia desses, conhecer. Eu falei, eu vou, tal. Só que eu fiquei com medo. Eu falei, cara, se for essa nova católica que os caras inventou aí, que padre pode casar, que acho que tem até padre, mulher, um monte de, sei lá, sabe, essa nova católica aí. Eu comecei a pesquisar sobre essa comunidade. Eu entrei no perfil dos caras, pedi pro meu amigo, manda o Instagram deles e tal. Comecei a pesquisar, fui rolando lá. Aí eu consegui ver a foto de um padre, chama Padre Gustavo. E eu mandei pra minha irmã, falei, você conhece o Padre Gustavo? Né, até mesmo por conta da teologia da libertação, né? Pra ver se ele era disso ou não, tal. Aí ela conhece, tal, e eu perguntei se era da teologia da libertação, ela falou que não, tal, e eu lembro que esse dia que eu fui almoçar era uma quinta-feira, e o encontro era de quarta, e eu fiquei muito, muito ansioso por aquela quarta-feira, ficava contando, tal, eu entrava todo dia lá no perfil pra ver como que ia ser, o que ia ser, qual tema que seria aquela quarta, se eles iam postar alguma coisa, eu fiquei tal. Enfim, chegou aquela quarta-feira. Eu dou aula de quarta-feira, um projeto que eu falei pra vocês, da terceira idade, dou aula à noite. Começa lá, tá marcado para 7h30, eu dou aula 6h30. Eu sei que eu dei a aula ali e tal, eu acabei a aula, era umas 7h10, 7h15. Eu falei, cara, não vai dar tempo e... Passei em casa, não sei se não lembro porque eu passei em casa, mas sei que eu fui até sem... Eu passei em casa colocar uma calça, que eu nunca me senti confortável e na igreja, essas coisas, assim, de bermuda, com uma roupa esportiva, eu tava com roupa esportiva. E eu nunca me senti confortável, fui lá, coloquei a calça, nem troquei camiseta nada e fui. Cara, eu pisei na calçada ali, eu já senti a presença. Foi um encontro muito bom. Daquela quarta em diante, eu passei a frequentar a comunidade. Até esqueci de falar aqui, a comunidade chama Levante. Cara, é sensacional, uma comunidade muito legal. Renovação carismática, né? Então tem uns momentos de louvor
momento de adoração. Muito bacana, gostei demais, assim, já senti a presença. Foi um encontro que eu chorei muito. E daquele encontro em diante que eu falei, eu nunca mais faltei. Em todos os encontros eles estavam fazendo eu esqueci o nome que eles estavam fazendo, tipo uma campanha, mas não é campanha que eles falou. Cada quarta era um tema. E toda quarta-feira foi até engraçado que eles mudavam sempre as pessoas que estavam ministrando a palavra. O dia que eu fui foi o Rodrigo, e assim por diante foi em outras pessoas. Teve um dia que foi o padre Vitor, padre João Vitor, e assim por diante. E cada quarta era um tema diferente. E assim, toda quarta-feira, por incrível que pareça, bateram sempre na mesma tecla. Vou falar a mesma tecla para simplificar aqui. Bater sempre na mesma tecla, que era: não importa o que você já fez. Deus não quer saber o que você já fez. Deus quer saber o seu presente, o seu hoje em diante. E aquilo tocava muito eu. Toda vez que era falado aquilo me tocava. Só na quarta do padre João Vitor foi uma bênção, foi muito bom. Só que o tema dele foi mais sobre o São João Paulo II. Então contou mais a história dele e tal. Fora essa quarta, todas as outras quartas que eu fui, foi quartas muito marcante para mim, tocou muito. Eu chorei muito, me tocou muito, eu senti muito a presença. Algo me cutucava ali. E muitas coisas do mundo começou a me incomodar. Comecei a querer procurar mais. Eu lembro que uma vez eu comentei com eles lá que eu precisava me confessar para voltar a comungar. A gente marcou lá, eu e o Gustavo, que ele frequenta lá também. Eles têm nossa, esqueci a palavra. Devocional. Me desculpa, esqueci a palavra lá. O Gustavo, ele faz parte lá da comunidade, ele já é devocional lá. Desculpa se não for essa palavra. E ele: não, eu vou me confessar amanhã, bora? Eu falei: vamos. Eu me confessei depois de 15 anos. Eu me confessei. E depois que eu me confessei, eu senti uma necessidade de comungar, de ir na missa. Eu saí dali, desculpa o barulho. Eu senti a necessidade de comungar, de ir numa missa comungar. Eu lembro que eu me confessei, era numa quinta-feira. Acho que foi. Foi uma quinta-feira. Aquela quinta-feira eu não consegui ir na missa. Tinha uma missa perto de casa, no Santíssimo Sacramento, na paróquia Santíssimo Sacramento. Eu não consegui ir porque estava em período de Natal, ia ter a carreta da van, tal. Minha sobrinha queria ir, minha mãe queria levar, tal. Aí eu falei: beleza, não deu. Sábado eu vou. Não deu para ir sábado. Sábado ia ter um luau numa cidade perto da que eu sou de Botucatu. Ia ter um luau em São Manuel. E eu falei: eu vou, antes do luau ia ter a missa. Eu falei: eu vou comungar lá, vai ser sensacional. E assim, eu tenho um grupo de pagode. A gente ia tocar nesse sábado. Tava marcado para as 3 horas da tarde. O luau a gente tava marcando para sair 6h30. Eu falei: vou tocar das 3 às 6, dá tempo. A gente ia sair 6h30, 6:45, São Manuel pertinho, 15 minutos, 20 minutos. A missa acho que estava marcado para 7. Acho que era isso. Cara, deu tudo errado nessa, sim, errado, mano. Porque tava marcado para as 3, era uma chácara. A gente se perdemos. Fomos começar a tocar depois das 4, era 4 e pouco. Por sorte, o contratante não exigiu que a gente ficasse mais tempo lá.
Mas mesmo assim eu saí super atrasado de lá, que até guardar instrumento, guardar som, o meu carro cheio de som e tal, o pessoal esperando eu, Paulinho, você vai vir, vai vir. O pessoal que eu combinei pra ir lá no Luau, mandando mensagem, Paulinho, você vai vir e tal, mandando, não, já chega, sei que super atrasou, cheguei lá às 7 horas, a gente perdeu a missa. Aí fiquei sentido, falei, cara, nossa, fora eu ter perdido a missa, fiz o pessoal perder a missa também, mas eles não ligaram muito, assim. A gente queria participar da missa, mas o principal motivo era o luau. Mas a gente queria muito ir na missa, assim, não que a missa não era o principal. Porém, era sábado, dava pra ir no domingo. E aí já, não, fica de boa, amanhã a gente vai no domingo. E assim, cara, esse luau foi sensacional. O luau chamava Luau São João Paulo II. E assim, foi um luau que me tocou muito. Cara, eu senti muito a presença ali do Espírito Santo. Teve uma música, aquela Hoje Livre Estou. Cara, eu até levantei, ergui minhas mãos. Assim, eu senti ali a unção e a necessidade. Então ali eu já tinha não tinha comungado ainda. Não tinha comungado, já tinha me confessado. Mas eu estava sentindo que eu precisava, que eu estava no caminho certo, que eu estava sentindo ali. Então, e muitas coisas começou a deixar de fazer sentido. Eu toco cavaquinho no grupo e esse dia eu toco sempre alegre, sorrindo e tal. E esse dia eu tava tocando muito incomodado, muito. Eu toquei, eu lembro que eu nem dava risada, eu só tava fazendo minha parte, minha obrigação. E começou a me incomodar muito e tal. E assim, resumindo, dali em diante, no domingo eu fui na missa. Cara, eu comunguei no domingo, fui na paróquia Santíssimo Sacramento, perto de casa. Depois de 15 anos eu comunguei. E foi muito importante para mim, foi uma alegria. E dali em diante, não perdi mais nenhuma missa. Participei de todos os encontros da comunidade Levante. Agora tá de férias e tal. E era isso que eu queria trazer aqui para vocês, essa minha volta. E deixar esse ponto aí que eu trouxe sobre as pregações, ter aquilo lá. Não importa o que você já fez. Não importa o seu passado, importa o daqui em diante, o que você quer fazer. Isso foi muito importante para mim, para minha volta. Uma frase muito importante, uma frase que impactou muito. Não importa o meu passado, todos aqueles meus erros, todas aquelas coisas. Porque às vezes a gente está em pecado e a gente se sente... Eu vou trazer vídeos sobre isso. Que a gente está em pecado, a gente se afasta de Deus ao invés de a gente se aproximar. A gente se afasta. Já estou no pecado, então não preciso rezar. Já estou no pecado, não vou na missa. Já estou no... Sabe, a gente começa... Enfim, vou procurar fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Muitas pessoas... Isso não acontece só comigo, acontece com muitas pessoas. De se afastar por estar no pecado. Ao invés de fazer ao contrário, estou no pecado, eu preciso me aproximar mais ainda. E por isso que eu decidi fazer esse canal. Eu sempre gostei muito em relação a trabalhar com o YouTube, fazer vídeo pro YouTube e tal. E eu ficava sempre pesquisando qual canal, e tal, e enfim. Estou me sentindo tocado em criar esse canal. Espero que esse canal daqui em diante me fortaleça mais e ajude a vocês a se fortalecer, se identificar, a me ajudar também, que vocês rezem por mim assim como eu vou rezar por muitos, por todos que forem inscritos aqui, não só pelos inscritos, mas que nas minhas orações aí eu traga as pessoas, né? Nas minhas orações, pelas almas no purgatório, pelos padres, pelo Papa, que a gente aprenda a rezar pelas pessoas. E resumindo, esse primeiro vídeo é isso, ficou um pouco longo, peço desculpa, mas resumindo é isso. Estarei trazendo mais vídeo aqui para vocês, então se inscreva aqui no canal,
procurei, não sei a palavra. Vou procurar ser mais breve nos meus vídeos para não ficar tão longo igual esse, beleza? Então, aqui eu deixo o meu muito obrigado para vocês que chegou até aqui nesse vídeo. Se vocês estão procurando a voltar para a igreja, voltem. Esqueça, usem para vocês também a frase: não importa o que você já fez no seu passado, importa o que você quer fazer daqui em diante. Beleza? Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo.